Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 1, Corinthians 2. Bora falar aqui, fazer esse pós-jogo aí, né? Mas antes de mais nada, dois recadinhos rapidinho, né? Primeiro, se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente, deixa o like também, beleza? E também, se você quiser conhecer meu outro canal, o Futiverso, se inscreva lá. E, cara, não teve live hoje, tá? Porque eu tava com enxaqueca, minha cabeça tava doendo, e eu só queria ficar no escuro ali, então eu praticamente fiquei o dia inteiro de cama ali, só levantei um pouco antes do jogo pra tomar banho e assistir, né? Mas enfim, recadinho dado rapidão, e bora falar o que foi esse jogo. Cara, alívio, eu acho que essa é a palavra pra esse jogo entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians no Maracanã. E a gente tem que comemorar muito essa vitória do Corinthians, né? E vou falar aqui os motivos, pelo menos na minha opinião. O primeiro deles é sim, a gente está classificado para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, 2023. Isso é muito importante, né? Porque se eu não estiver enganado aqui, quando um clube ele vai para pré-Libertadores, né? Se ele inicia ali, se eu não me engano, a pré-Libertadores em fevereiro e a fase de grupos, né? Ela começa ali em março, então querendo ou não, você tem um tempo ali e você tem a possibilidade de fazer um planejamento, né, de fazer contratações ali, não que o Corinthians vai trazer um pacote de reforços, mas eu acredito que vá se reforçar assim com algumas peças, né, pontuais ali pro ano que vem. E quando você vai para uma pré-Libertadores, você não tem aquela certeza se você vai se passar ou não, né, ainda mais tratando do Corinthians, né. Então, querendo ou não, aí fica naquela do time, só vou contratar se a gente passar ou não. E aí chega na pré-Libertadores, acaba passando ali, mas aí não tem tempo hábil para você ir no mercado e tentar trazer algum jogador ou outro. Então, isso é muito importante, né? Mas, outra coisa que eu acho que ainda é importante, por mais que a gente conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores, e isso eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui. Então eu peço a ajuda de vocês aqui nos comentários, beleza? Eu tenho quase certeza que os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, eles vão pro pote 1 na Libertadores do ano que vem, né? E o que isso significa? Que no pote 1 são as cabeças de chaves ali, né? Então, tipo assim, você consegue evitar de ter um grupo da morte, considerado o grupo da morte, né? Vamos colocar aqui, eu acho que até utilizar o próprio exemplo do Corinthians nessa Libertadores, que caiu num grupo com o Boca Juniors, né? Então a gente tem a possibilidade de evitar um Flamengo, de evitar um Palmeiras ali, de cair num grupo com esses times, né? Porque o Corinthians tinha ficado, acho que terminou em quinto, né, no campeonato passado, e a gente caiu justamente num grupo com o Boca Juniors. Então acho que isso é extremamente importante, o Corinthians ainda tentar ali ficar entre os 4, eu acho que ainda é essencial pra gente, né, evitar aí um confronto aí com algum desses clubes que a gente, querendo ou não, a gente sabe que são times fortes, né? Então, qual que era a outra coisa que eu ia falar? Ah, tá. Bom, vamos lá. A outra coisa que eu acho que é extremamente importante sobre esse jogo que aconteceu com o Corinthians e o Flamengo. O fato do Corinthians ter vencido finalmente no Maracanã, cara. Desde 2015 o Corinthians não vencia uma partida no Maracanã. Naquele jogo que, se eu não me engano, foi 3-1, né? Acho que foi isso. Acho que foi esse o resultado do jogo. Então, tipo, mano, faz muito tempo que o Corinthians não conseguia vencer no Maracanã. E a gente tem que levar isso em conta. Eu sei que vai ter gente querendo desmerecer essa vitória do Corinthians diante do Flamengo. Mas, cara, de verdade, acho que a gente tem que exaltar. E o porquê? O Flamengo tá em jogo festivo e não sei o que. Beleza, mas quantos jogos festivos a gente não vê o time da casa, né, jogando bola? Porque o Flamengo acabou de ser campeão da Libertadores, então foi o primeiro contato ali com o torcedor no Maracanã depois da conquista da Libertadores. Então sim, o time quer fazer festa, o time quer ganhar e quer comemorar com o torcedor. O próprio Palmeiras, que foi campeão brasileiro antes de entrar em campo, foi lá e ganhou o jogo, né? Por quê? Porque o torcedor tá ali assistindo. Então a gente tem que exaltar sim essa vitória do Corinthians diante do Flamengo. E tem gente que pode usar a desculpa, foi o time reserva do Flamengo. Mano, esse time reserva do Flamengo, dos 20 times do Campeonato Brasileiro, seria titular em o quê? Em 18, 17? Sei lá, cara, porque, tipo, na maioria, porque é um baita de um time. Você falar que Everton Cebolinha é jogador de reserva, né? Você falar
sabe, você fala que Vidal é um jogador reserva, então, tipo assim, mano, não dá pra gente menosprezar essa vitória do Corinthians diante do Flamengo, cara. Diante do time reserva do Flamengo, porque é um baita de um time, essa é a realidade, cara. Então, temos que exaltar, sim. Mas, falando um pouquinho sobre o jogo em si, né? Eu acho que assim, a gente tem que ficar feliz pela vitória, ficar aliviado por estar classificado na Libertadores do ano que vem, mas bora falar aqui um pouquinho do jogo, né? O Corinthians fez um primeiro tempo bom, na minha opinião, né? Não foi aquele, nossa, que primeiro tempo do Corinthians, mas fez um bom primeiro tempo. Achei que o Matheus Vital foi bem no primeiro tempo. No segundo ele, né, tipo, Cebolinha deitou em cima dele praticamente. Mas eu achei que ele fez um bom primeiro tempo. Robert Renan também, né, fez um bom primeiro tempo. Teve os seus erros ali no segundo tempo, mas beleza. Mas, cara, um jogador assim específico que eu gostaria de falar, né? Duqueiroz. Cara, o que eu ri, de verdade, eu tive um ataque de riso no gol do Duqueiroz. Por quê, né? Porque, tipo assim, a transmissão, não sei o que estava acontecendo, que estavam elogiando o Duqueiroz, meu Deus do céu, que jogador bom, que jogador isso e aquilo. E eu tava pé da vida, porque o Duqueiroz, cara, de verdade, gente, não é perseguição. Não é perseguição da minha parte, porque eu quero, independente de qual jogador que seja, que jogue bola, né? Eu gostaria muito que o Duqueiroz chegasse no jogo seguinte e voltasse aquele futebol que a gente viu dele na chegada do Vitor Pereira. Só que o Duqueiroz, mano, ele não tá jogando nada, gente. E falar que ele ajuda na defesa, ajuda no ataque, ele não ajuda. Você só vê um jogador... Sim, ele tá o tempo todo, você consegue enxergar o Duqueiroz ali no jogo. Porque ou ele tá na defesa, no meio campo, no ataque. Só que ele é aquele jogador que ele só corre atrás do adversário. Só isso. Ele não consegue roubar a bola, ele não consegue dar passe. Tudo bem que uma hora ou outra o passe dele até acaba dando certo, né? Às vezes ele tenta arriscar pro gol de fora da área e você vê aquele chute que você fala, minha Nossa Senhora do Queiroz. Teve um passe que ele tentou dar pro Roger Guedes que eu falei assim, mano, inacreditável, inacreditável. Mas, né, quis o destino aí, pra mim ele tava mal, cara, pra mim ele tava mal. E ele vai e faz o gol do Corinthians, né? Ele faz 1-0 do Corinthians. Ali ele tava dentro da área e conseguiu fazer 1-0, né? Então, dito isso, né, nunca critiquei. Mas foi extremamente importante 1-0 ali com o gol do Queiroz. Isso no primeiro tempo ainda, né? E detalhe que o Corinthians jogou sem o Fagner e sem o Renato Augusto ali no primeiro tempo. A gente volta pro segundo tempo e adivinha o que acontece, né? O quê? Logo de cara, o Corinthians toma um gol, né? Toma o gol de empate ali do Flamengo. E aí outra coisa que eu queria falar também, né? Pelo menos pra mim, não sei se só eu tive essa impressão, mas, cara, o lance do gol do Flamengo ali, pra mim foi um erro do Cássio, tá? Porque eu não entendi, não que o Cássio falhou na jogada em si, mas eu não entendi o Cássio ter saído do gol daquela maneira, cara, porque Robert Renan, ele tava em cima. Então, tipo assim, o Cássio, ele saiu e deu muito espaço, tanto que o jogador foi lá e deu uma cavadinha e fez o gol. De verdade, eu não entendi essa saída do Cássio ali, então eu achei que foi, querendo ou não, ele foi precipitado nesse lance aí, porque ele deu espaço, né? E aí, já no segundo tempo, né, o Corinthians, o Flamengo jogando muita bola, melhorou, colocaram o Everton Ribeiro ali, mano, a qualidade dele é fora de série também, né? O Flamengo pressionando o Corinthians, pressionando. E antes estava falando do Cássio também, né? O Cássio também foi extremamente importante no primeiro tempo, fez excelentes defesas. Só que aí numa jogada, né, o Bruno Mendes, que é outro jogador, cara, que tem que exaltar, né, essa volta do Bruno Mendes pro Corinthians foi extremamente importante, porque, cara, ele voltou em outro nível, né? Tudo bem que ele fez algumas partidas ali ruins, mas a gente viu um jogador que ele ajuda, né? Ele pode jogar ali como zagueiro, ele é zagueiro, mas ele também ajuda como lateral e fez o seu papel ali, né? Ele saiu com a bola numa arrancada dele ali, ele dá o passe pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto vai e faz o gol do Corinthians, 2-1 pro Coringão, né? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que falar. Tá. Dito isso, né, elogiando o Bruno Mendes, e o Renato Augusto tinha entrado, né, o Renato tinha entrado, o Roger tinha saído, que não fez uma boa partida, o Roger Guedes. Quem mais? Tá, dois detalhes aqui que eu não posso esquecer pra falar também. Eu sei que pode ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas enfim, vamos lá. Fagner, né? Vamos falar sobre o Fagner. É o segundo jogo que o Fagner ele não entra de titular. Até então o Fagner não está lesionado, que a gente saiba, né? E o que está circulando aí, vamos dizer assim, rumores sobre o Fagner, né? Não foi somente um jornalista que falou isso. Então, tipo assim,
às vezes eu fico pé da vida com alguns jornalistas, né? Então, tipo, o Thiago Salazar, acho que foi antes mesmo do confronto contra o Fluminense na Copa do Brasil, tinha trazido uma informação ali, né, de que o Fagner e o Vitor Pereira não se bicavam, que o Fagner não estava gostando do método de trabalho do Vitor Pereira, que estava reclamando, isso, aquilo, beleza, né? Dito isso, aí o Fagner veio a público, falou que era mentira e não sei o que, né, tá? Mas, recentemente também, a gente viu o Neto nos Donos da Bola ali, também falando sobre isso, que o ambiente não tá, que o Fagner tá sendo aquele cara que tá deixando o ambiente conturbado ali, né? E aí, eu entendo que tem torcedores que não acreditam nisso de querer derrubar técnico, né? Que fala que isso não existe no futebol. Pra mim, existe muito, né? O próprio Flamengo a gente pode usar de exemplo, cara. O Flamengo aí é o mesmo time que era com o Paulo Souza. E vai falar que os jogadores do Paulo Souza, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas é aquilo. Cada torcedor acredita no que quer. E coincidência ou não do Fagner, lembrando aqui, tá, gente? Eu não tô criticando o Fagner, o jogador, porque eu acho que o Fagner é um baita de um jogador. Essa temporada dele tá fraca? Tá. Né? Se lesionou? Se lesionou. Ele é um baita de um jogador. Só que, coincidência ou não, o Fagner, ele sempre, de alguma maneira, ele tá envolvido quando a gente vê um treinador do Corinthians caindo ou não, né? Vamos dizer assim. Vocês lembram do Thiago Nunes, naquele jogo de Corinthians e Palmeiras, que o Fagner mete a mão na bola daquele jeito, como se fosse goleiro? Foi expulso, o Corinthians perdeu, o treinador caiu, né? No jogo com o Mancini também, né? Então, tipo assim, coincidências ou não, ele tá ali envolvido, né? Você lembra aquele jogo do Corinthians e Palmeiras também, que agora com o Vitor Pereira jogando em casa, o Corinthians tava jogando bem pra caramba, e ele dá aquele passe que você fala assim, mano, o Fagner dá esse tipo de passe, né? E aí deu contra-ataque pro Palmeiras, o Palmeiras foi lá e fez o gol, e a culpa caiu em cima do Rony, porque foi gol contra, né? Mas enfim. Então, dito isso sobre o Fagner, né, eu não sei o que significa essa reserva aí do Fagner, né? E aí a gente pode, sei lá, é um sinal de que o Vitor Pereira vai renovar com o Corinthians ou não? É um sinal de que o Fagner não tá bem de fato e talvez não fique pra temporada do ano que vem? A gente só vai saber mesmo nos últimos capítulos desse Campeonato Brasileiro. No final da temporada, né? Quem mais que eu queria falar? Ih, gente... tá, lembrei. O que eu queria falar sobre o Balbuena no lance ali que o Flamengo tava pedindo pênalti. Cara, eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Vou falar aquilo que eu vivo falando quando se trata de arbitragem no Brasil, tá? Que pra mim tá uma vergonha de fato, né? Acho que até o Vidal, né, tava pedindo pra jogar a bola pra fora porque ele tinha convicção ali que era pênalti, né? E assim, eu acho que é muito fácil eu vir aqui falar que quando é o Corinthians que foi prejudicado, né, e ficar pé da vida, ficar falando isso. Mas, dito isso, pra mim, naquele lance foi pênalti. E o porquê eu vou te falar que foi pênalti? Porque, cara, a bola pega no braço do Balbuena, o braço dele, tipo, foi um movimento normal. Beleza, foi um movimento normal, mas ele tava com o braço aberto, bateu no braço do Balbuena ali, ele não tava com o braço, não era o braço de apoio dele, né? Ele ainda não tinha apoiado a mão no chão. Então, pra mim, sim, aquilo ali é pênalti. Até porque eu lembro que teve um lance que foi o Corinthians e Internacional, né? Corinthians e Internacional. Acontece quase que a mesma coisa, né? Ali foi o Fábio Santos, só que a mão do Fábio Santos já tinha encostado no gramado ali. Ele já tinha apoiado e o árbitro foi e anulou, né? Que ele tinha dado pênalti e depois anulou. No outro dia seguinte, inúmeros jornalistas ali, né, comentaristas, estavam falando que tinha sido pênalti, né, e naquele lance não foi pênalti, porque tinha sim, o Fábio Santos estava com a mão de apoio. Nesse lance do Balbuena, na minha visão, não estava. Então eu não sou hipócrita de falar só quando é pro Corinthians, tá? Então pra mim foi nesse sentido. E também, né, acho que o lance ali com o Juliano também... qual foi o jogador, cara? Eu esqueci qual jogador do Flamengo que foi, que pega de sola de chuteira na barriga do Juliano. E ali pra mim, e ter o lance nesse mesmo lance aí, o Yuri Alberto tinha sido atingido pelo jogador do Flamengo, né? E o árbitro, ele não deu nem cartão pra nenhum dos dois e nem expulsou ali. Pra mim, o lance que foi em cima do Juliano era agressão, cara. Pra mim ali foi agressão, o VAR no mínimo deveria ter chamado. E aí, eu acho que o Juliano também foi meio que juvenil ali, porque ele não aproveitou a situação. Ele poderia ter caído no chão, rolado, porque faz parte do futebol, né? E aí
iria analisar e aí pudesse chamar o árbitro ou não, né? Mas enfim. Então, dito isso, eu acho que esses foram os erros ali de arbitragem. Eu acho que é isso, gente, né? Acho que é isso. Classificados para a Liberta do ano que vem. E agora vai continuar aí a novela Vitor Pereira. Fica ou não pelo Corinthians, né? Já que o próprio Duílio e ele ali falaram que o objetivo era classificar o Corinthians para a Libertadores, né? Conseguiram a classificação. Agora vamos ver se essa novela aí, sei lá, se encerre logo de uma vez, né? Pra gente saber se o Vitor Pereira fica ou não no Corinthians. Nem sei se na coletiva aí. Acho que não é ele, né? Que vai dar a coletiva, mas tá mais perto do que antes. Essa é a realidade. Então, eu sei que ficou um pós-jogo um pouquinho mais longo. Nem sei se você vai assistir até o final, mas se você assistir, deixa aquele joinha. Deixa aqui nos comentários pra você quem foi o melhor jogador da partida. E se você tá feliz. Enfim, é nóis. Respeita as minas e vai Corinthians.